Olá, bom dia. Meu nome é César Bezerra, eu sou advogado e aqui eu ensino a você a como passar de primeira na OAB, assim como eu mesmo passei, ainda na faculdade. E se não é a sua primeira vez que você está fazendo a prova, não importa, que essa seja a sua última prova, tá bom? Então a gente está aqui para isso. Esse programa agora é o programa da manhã, que é cafezinho da aprovação do OABeiro, em que eu sento com você para tirar as principais dúvidas, as principais dificuldades que vocês vêm me relatar pelo direct, pelas mensagens, e eu transformo as dúvidas de vocês em programas aqui, episódios do programa para ajudar vocês a passar na OAB, tá certo? Então hoje, no dia de hoje, um tema muito interessante aqui. Ele é de como você evitar branco na hora da prova. Como evitar você ter aquele apagão, você ter aquele branco na hora de fazer a prova. Por quê? Porque muitos alunos vêm relatar que, professor, eu estudo, mas chega no dia da prova, chega na hora da prova, eu simplesmente não consigo lembrar de nada do que eu estudei. Eu vou lá na hora da prova e não consigo lembrar. Então, é muito importante essa questão, por quê? Porque, obviamente, não adianta nada você ter estudado. Se chega na hora da prova e você não lembra, se chega na hora da prova você fica nervoso, você fica nervosa, e você não consegue marcar a resposta certa. Porque simplesmente dá um branco e você não lembra mais de nada. Se você não conseguir lembrar e não conseguir marcar a resposta certa na hora da prova, o seu estudo vai ter sido de alguma forma em vão. Aquilo ali não vai ter servido para muita coisa. Porque você não conseguiu acertar a questão. Se você não conseguir acertar a questão, o examinador vai perguntar para você se você estudou, se você não estudou, ou se você sabia ou se você não sabia aquele assunto. Se você não acerta a questão, a consequência é muito simples. Você não ganha aquele ponto na prova. Você vai ficar um ponto a menos dos 40 pontos que você precisa para passar na prova e simplesmente não vai adiantar, digamos assim, não vai servir para muita coisa o seu estudo, porque você não conseguiu tirar aquela pontuação. Então, estou sendo aqui bem direto, bem simples e bem claro. De fato, é uma preocupação a ser considerada essa preocupação do branco. Não é uma coisa irrelevante. Tá? Tem gente que, mas besteira esse negócio de branco. Não, não é besteira. O estudante, às vezes, tem muita gente que fica do estudo pelo estudo, um estudo sem ter a visão de prova. Fica no estudo pelo estudo e ela acha que, de alguma forma, se ela se esforçou estudando, ela vai ter a recompensa de conseguir acertar a questão na prova. Mas a realidade não é essa, a realidade é diferente. A realidade é que muitas vezes você se esforça estudando e você não consegue acertar aquilo na hora da prova. Simplesmente você não consegue acertar. E a verdade é que esse estudo, por mais esforço que você tenha feito na hora de fazer o seu estudo, se você na hora da prova não lembra, aquilo ali vai por água abaixo, aquilo ali não vai ser útil para você. Infelizmente, a realidade é essa. A realidade não é como você talvez pensava que era na faculdade, na sua época de colégio, etc. De que eu me esforço muito, eu estudo muito e, portanto, eu vou passar porque eu estudo muito. Não, ninguém vai lhe passar porque você estuda muito. Ninguém vai lhe passar porque você se esforçou muito. Aqui não é a prova da OAB, felizmente ou infelizmente, não é apenas uma consequência lógica de justiça, de recompensa pelo seu esforço. Ninguém vai olhar seu esforço. O que as pessoas vão olhar é o seu resultado. E o resultado na prova significa acertar a questão na hora da prova. E nesse sentido, o branco é assim um grande inimigo seu. Porque se você na hora H, na hora da prova, você não lembra, não vai adiantar muita coisa. Você dizer que estudou ou você ter estudado muito ou se esforçado muito. Na verdade, não vai adiantar de nada. Então,
sim, essa preocupação sobre dar branco ou não dar branco na hora da prova, de você se esquecer lá do assunto que você eventualmente tenha estudado, é sim uma preocupação legítima. Eu entendo isso que você está falando, certo? Eu fiz OAB, mas eu também, pós-OAB, eu continuo fazendo provas jurídicas, essas provas aí para juiz, Ministério Público, magistratura, e digo para você que essa é uma questão perdão, essa é uma questão recorrente e muito importante. Você deveria sim se preocupar com isso, você deveria sim se preocupar se você vai conseguir lembrar ou não. Na hora da prova, eu também me preocupo, porque a gente precisa do resultado concreto para ser aprovado, e não do estudo puro e simples, tá? E então, a questão que eu quero colocar é: o que é que eu faço? Como é que eu vou combater esse branco, professor? É que vocês me perguntam muito. Como é que eu vou combater esse branco? Como é que eu vou combater esse esquecimento? E a questão é que antes de você se preocupar e tentar combater essa questão de esquecer ou não o que você estudou na hora da prova, você tem que se perguntar qual é a causa disso. Sabe quando você vai você vai no médico e o médico diz: olha, você está sentindo o quê? Aí você vai dizer lá os sintomas. Você vai dizer que, sei, você vai no médico e diz: eu tô com febre, eu tô com coriza, eu tô com dores no corpo, tal, e você vai relatar lá quais são os seus problemas, o que é que você está sentindo, né? O que é que você está sentindo, e a partir do que você está sentindo, o médico possivelmente vai perguntar: mas você tá com febre? Mas febre de quanto? Quantos graus é a sua febre? Há quanto tempo você está sentindo essa febre? Tá com congestão nasal? Como é que tá? Tá escarrando? Como é que você tá em relação aos seus sintomas? Então ele vai pedir mais detalhes dos sintomas. Sim, é importante saber quando, como e porquê. Mas mais importante que isso, para você ter o diagnóstico, para o médico conseguir ter um diagnóstico, se for uma coisa mais séria, digamos, se não for simplesmente uma gripe ou um resfriado, ele vai pedir para você exames e diagnóstico. Talvez ele peça exame de sangue, talvez ele peça alguma ultrassom, alguma coisa do tipo. E por que ele faz isso? Por que ele faz toda essa pesquisa no que você está sentindo e em como você está? Quais são as suas taxas, quais são... o que é que está acontecendo com seus órgãos e tal. Por que ele faz toda essa pesquisa? Porque o que realmente vai funcionar para poder tratar você é saber qual é a causa. Então, você chegar na hora da prova e ter um branco na hora da prova e ter aquele esquecimento, aquele apagão na hora da prova, é um sintoma. Não é necessariamente a causa do problema. Porque às vezes o raciocínio que a pessoa faz é: se eu chega na hora da prova e eu não consigo lembrar, isso aqui é o meu problema. É isso aqui que eu tenho que combater. Na verdade, você tem que combater a causa disso. Por que isso está acontecendo? Porque você não pode simplesmente aceitar que isso é normal. Você não pode simplesmente aceitar que é normal você estudar e chegar na hora da prova e não conseguir lembrar. Isso não pode ser uma rotina na sua vida. E não precisa ser uma rotina. Só que para isso você precisa identificar por que você não está conseguindo lembrar. Afinal de contas, por que você não está conseguindo lembrar? Você é o OAB que vai fazer o OAB, você deve combater as causas desse seu esquecimento na hora da prova. Chega lá a prova, imagine, você vai lá estudar hoje, você estuda lá direito de família, por exemplo. Você vai estudar lá regimes de casamento, separação parcial, separação total, quando é que configura em união estável, quando é que não configura. Você tem que registrar algo para ser considerado união estável. Não, se não, e no caso não. Se a união estável pode ser configurada de fato, por uma questões de fato, e não necessariamente tem que ter um registro para ter união estável. Você vai lá, estuda os regimes
de casamento, separação parcial, separação total, separação obrigatória. Como é que isso repercute no patrimônio do casal, etc. Você vai lá, estuda direito de família, estuda direito de família em relação aos alimentos, até quando são devidos alimentos, até quando não são devidos alimentos, e assim vai, tá? E assim vai. Então, você estuda tudo isso, você está estudando isso hoje, e chega na hora da prova e você não lembra. Não é normal isso. Você não pode aceitar isso como normal. Não precisa ser assim. Tá? Não precisa ser assim. Não precisa simplesmente você não conseguir lembrar nada do que você estuda. Isso não é saudável. Isso não é necessário. Eu sei que é muito comum, mas isso não é... É comum, mas não é normal. Não precisa ser assim. Simplesmente não precisa ser assim. Só que para você conseguir combater esse sintoma, que é o branco, ele é um sintoma do seu problema. Ter branco na hora da prova é um sintoma do seu problema. Para você conseguir combater esse sintoma, é importante que você saiba qual a causa desse problema. E para combater a causa desse problema, você precisa identificar. E como é que você identifica? Você precisa fazer um exame, eu preciso fazer um exame em você. Claro, estou fazendo uma alegoria, uma analogia aqui. Que é preciso fazer um exame, entre aspas, em você para saber qual a causa desse problema. Porque, primeiro, é um problema, não é uma brincadeira, mas é preciso saber qual a causa desse problema. Que é o problema de você chegar na hora da prova e simplesmente não conseguir lembrar lá. Vamos dizer, você estuda hoje os regimes de separação de bens lá do casamento e simplesmente chega na hora da prova e você não lembra que existe regime parcial, regime de separação total, regime de separação obrigatória, que se você casa a partir de certa idade, você não pode ter mais comunhão universal de bens. E aí chega na hora da prova, ele pergunta isso e você não lembra. Por que você não está lembrando? Você precisa identificar por que você não está lembrando. Senão vai dar ruim para você. Certo? E como é que você identifica por que você não está lembrando? Quais são as causas possíveis desses seus esquecimentos? Você já parou para se perguntar isso? Alguém já lhe explicou isso? Lá na faculdade, os professores discutem na sua faculdade. Por que tem aluno que chega da prova e não consegue lembrar do que estudou? Na minha, nunca discutiram isso, não. Inclusive, você vai para cursinho, você vai para não sei o quê. Se você já fez seus cursinhos da vida, ninguém para perguntar isso. Não é comum. Por que você está... Vamos discutir por que certos alunos chegam na hora da prova e não conseguem lembrar do que estão estudando. Isso é um problema sério e é pouquíssimo discutido, pouquíssimo investigado. As pessoas passam por isso como se não fosse uma brincadeira, como se não fosse nada. E você sabe tão bem quanto eu, você que é estudante, como eu, que também sou um estudante, não mais para o AB, mas eu continuo sendo um estudante, continuo batalhando na área dos estudos jurídicos, fazendo prova aí para juiz, Ministério Público, etc. Você, estudante como eu, sabe que isso é um problema sim. Não adianta dizer que tu fingir, torcer o nariz, olhar para o lado e fingir que não é um problema. É um problema. Não conseguir lembrar é um problema. E como é que a gente vai combater? A gente precisa saber a causa desse problema. A gente precisa saber a causa desse problema. Não adianta ficar fingindo que o problema não existe. Tá? E vamos entrar aqui, eu identifico basicamente duas grandes questões que podem ser causas do seu problema de ter branco na hora da prova. E dá para identificar, e dependendo de qual é a causa desse problema, a gente tem remédios diferentes para cada tipo de problema. Veja, o sintoma é o mesmo. O sintoma é, eu chego na hora da prova e eu não consigo lembrar, professor. Eu chego na hora da prova, eu sei que eu estudei aquele negócio, mas eu não consigo lembrar. Então dá um branco na hora da prova. Dá um apagão, simplesmente me esqueço. Isso é um sintoma. É a mesma coisa você chegar no médico e dizer, doutor, eu estou com febre. Estou com febre há tantos dias. Isso não vai ser suficiente, da maioria das vezes. Claro que tem médico que diz, passa uma dipirona e pronto. Tá, tudo bem, mas caso não seja um simples resfriado, caso não seja uma simples gripe, isso provavelmente não vai ser suficiente
para combater a causa do seu problema. É por isso que muitas vezes médico de emergência é um problema, porque ali ele não tem tempo de fazer os exames e diagnosticar você. E aí ele dando um antitérmico para você e pronto. E aí você vai para casa, estava com febre, mas ninguém sabe por que você estava com febre. Será que foi só um resfriado? Ou será que tem uma causa mais profunda? Só com exames mais detalhados que o médico vai conseguir saber. Então, a febre é um sintoma do seu problema, no caso da saúde. E aqui o branco é um sintoma do seu problema. E o grande sintoma, que é o branco, pode ter causas distintas. Uma causa que, por incrível que pareça, então tem basicamente duas causas principais que eu vou falar aqui com você. E para elas tem remédios diferentes. Uma causa que, por incrível que pareça, não é a mais comum, e que muitas vezes o pessoal acha que é uma causa comum, ou que é a sua causa, é a questão, vamos dizer, puramente emocional. A pessoa que chega na hora da prova e realmente ela não consegue responder por conta do nervosismo. Muita gente acha que branco é simplesmente por conta de nervosismo. E sim, como eu estou colocando aqui, existe essa causa. É possível que você esteja tão nervoso ou tão nervosa na hora da prova que você não consiga lembrar nada simplesmente pelo seu nervosismo. Simplesmente que você está muito ansioso, se você está muito ansiosa. Dá inclusive um pânico na hora da prova e a pessoa não consegue lembrar por conta do nervosismo. Esse é uma causa possível, mas não é a única causa, e digo mais, não é a causa mais comum. Eu vou repetir. O nervosismo, que muitas vezes é imputado como sendo a grande causa de a pessoa ter um branco na hora da prova, não é a causa mais comum. Não é a causa mais comum. Como assim, professor? Eu sempre soube que chega na hora da prova, você tem um branco. Eu acho que eu tenho um branco porque eu estou muito nervoso, eu estou muito nervoso. Até porque eu estudei aquilo. Se eu estudei aquilo e eu chegar na hora da prova e não consigo lembrar, deve ser por conta de nervosismo, professor. E o meu problema é esse, eu quero combater o nervosismo. Porque para mim, é sim o nervosismo que me causa não conseguir lembrar o que eu estudei na hora da prova. Aí é que você se engana, você acha que é o nervosismo. Muitas vezes não é. E eu não estou dizendo que ele não existe. Eu estou colocando aqui claramente. Existe um sintoma que é o ter um branco na hora da prova. E como uma das causas possíveis desse sintoma, uma das origens desse sintoma, sim, existe o nervosismo. Tem pessoas que ficam, que suam frio, literalmente. Ficam tremendo, tremendo, não conseguem mais raciocinar. Às vezes a vista embaça. Esses sintomas eles ocorrem. Sim, e a causa, quando o sintoma, e eu vou dar uma dica para você identificar, quando o sintoma de ter um branco na hora da prova vem acompanhado muitas vezes de reações físicas muito fortes, provavelmente sim é uma questão emocional. E aí é recomendado ser, até se for o caso, procurar um acompanhamento de um psicólogo ou alguma coisa do tipo. Eu não tenho habilitação em saúde para falar isso com você, mas o que eu estou dizendo é, se o branco vem acompanhado desses sintomas, às vezes de reações físicas muito fortes, e que muitas vezes você não consegue nem acabar a prova, de tão tenso que você está, aí sim o branco ele vai derivar. A causa desse branco vai ser realmente o seu emocional, o seu nervosismo. Mas mais frequente do que simplesmente uma questão puramente emocional, é outra causa, muito pouco falada. Muito pouco falada, que eu vejo pouco falar, inclusive em cursinhos e tudo mais, que é uma causa que não é puramente emocional. E aqui tem um problema, que muitas vezes você tem a tentação de dizer que você não conseguiu lembrar, que deu um branco porque você ficou nervoso e pronto. E a questão é o seguinte, mesmo nessa segunda causa, que não é puramente emocional, o nervosismo também existe. Porque assim, você vai ficar um pouco nervoso, um pouco nervosa na hora da prova. Isso é normal para qualquer pessoa. A não ser que você não esteja levando minimamente a sério a coisa. Se você não está se importando nem um pouco, aí você fica tranquilo lá, né? Eu não fiquei tranquilo na hora da prova do OAB. Eu não fico tranquilo para nenhuma prova séria que eu estou fazendo. Não é normal você ficar tranquilo. A pessoa que fica absolutamente tranquilo
provavelmente ela não se importa com aquilo. Uma pessoa que está absolutamente tranquila para fazer a prova, provavelmente ela não se importa com aquilo. Tá bom? E não é essa a questão aqui. Não é essa a questão. A questão é: você precisa identificar qual a causa do seu branco. Qual a causa de você não conseguir lembrar o que você está estudando na hora da prova. Não adianta você ficar aqui, hoje eu vou estudar bem muito, vou estudar direito civil, processo civil, vou estudar tutela provisória, vou estudar recurso, vou estudar tudo. Aí chega na hora da prova você não lembra. Sinto muito, você pode se esforçar bastante aí. Seu esforço não vai servir para bem, como se diz, né? Não vou falar palavrão aqui, mas não vai servir para nada. Você pode se esforçar aí o dia todo, se esforça feito cão. Você não vai ter resultado se você não consegue lembrar na hora da prova que você está estudando. Pode ficar à vontade, ficar em 200 mil cronogramas prontos aí que você baixa, pegar 200 mil livros, fique bem à vontade. Chegar na hora da prova, se não conseguir lembrar, não vai adiantar nada. O examinador ele não vai na sua casa perguntar se você leu algum livro. O examinador não vai na sua casa perguntar se você se esforçou, se você não se esforçou. Se você chegar na hora da prova e der um branco, babau para você simplesmente não vai conseguir lembrar. E o branco, como eu disse, é um sintoma de algum problema maior, de alguma causa maior. E a causa desse problema pode ser emocional, puramente emocional, mas pode ser outra que não é puramente emocional e que muitas vezes você acha que é puramente emocional. E o problema que é que você acha que é puramente emocional, quando não é puramente emocional, é que você vai simplesmente querer eu vou ficar menos nervoso, vou ficar menos nervosa, isso vai resolver o meu problema. Você acha que simplesmente não ter tanto nervosismo vai resolver seu problema. E não vai. Muitas vezes você vai... E aí você vai descobrir que se você conseguir não ficar nervoso, o que não é muito normal, né? Porque a pessoa não tem nervosismo nenhum. É muito esquisito. Mas se eventualmente você conseguir não ficar tão nervoso, você vai descobrir que você vai estar calmo e vai esquecer do mesmo jeito. É possível sim você estar relativamente calmo, relativamente tranquilo e mesmo assim dar branco. Porque o problema, a causa de você ter o nervosismo, muitas vezes não é simplesmente a causa de você ter o branco, muitas vezes, eu diria, até me arriscaria a dizer que na maioria das vezes, a causa de dar branco não é nervosismo. O que não significa que você não possa estar nervoso. Mas você não está tão nervoso a ponto de ter o branco por conta de estar nervoso. Porque estar nervoso é normal. O problema do branco, puramente emocional, é que você está tão nervoso ou tão nervosa que você realmente começa a suar frio e não consegue lembrar. Mas a grande causa, a maioria das causas, eu digo para você que a maioria das causas do branco não é puramente nervosismo. Nervosismo, ele não é o grande vilão muitas vezes. Por quê? Porque você acha que simplesmente você não vai ficar nervoso, né? Isso é nervosismo normal. O único nervosismo que causa o branco puramente emocional é o nervosismo extremo. Um nervosismo comum, ele até ajuda você a não ter branco. O nervosismo normal, ele até ajuda você a não ter branco porque ele vai te dar mais concentração. Sim, sei lá, você acha o quê? Que na final da Copa do Mundo o jogador entra lá e não está nervoso? Nem os melhores dos jogadores, nem o Messi, você vai perguntar para ele, nem ele consegue não estar nervoso. Por mais que ele tenha aquela cara de calmo o tempo todo, ele está nervoso na hora de uma final de Copa do Mundo. Por que você não vai ficar nervoso na hora da prova do OAB? Você vai ficar nervoso. A questão do branco é o nervosismo extremo, que pouca gente tem, sinceramente. O nervosismo ao extremo. Por mais que você ache que você tem, normalmente você não tem tão extremo assim, a ponto de você ter o branco por causa do nervosismo. O que normalmente existe é, você tem um certo grau de nervosismo normal, comum, mas você tem o branco por outra coisa que você não sabe nem o que é a segunda causa do branco, que não é o branco puramente emocional. A segunda causa do branco é o branco porque você não está estudando direito. É o branco porque você não tem metodologia adequada. Você provavelmente nunca passou por um sistema de conseguir não esquecer o que você estuda, por um sistema de fazer com que o que você estuda não fique só na memória de curto prazo
mas sim vá para a memória de longo prazo. Professor, o que é isso de memória de curto prazo e memória de longo prazo? Simples, muito simples. Memória de curto prazo é aquilo que você estudou e mal você lembra hoje, chega amanhã, provavelmente você já não lembra direito, ou pelo menos não lembra com os detalhes necessários. E quer ver que você está estudando e colocando apenas na memória de curto prazo? Típico, você estuda hoje lá seu direito penal, você estuda lá crimes em espécie, você estuda lá crimes contra a vida, você vai estudar homicídio hoje, chega a semana que vem, você lembra que tem homicídio, você lembra até que tem qualificadores no homicídio, mas você não lembra, possivelmente você não lembra da privilegiadora do homicídio, você não lembra lá dos requisitos dela, ou você não lembra de todos os requisitos adequadamente, ou chega numa questão, você até sabe que tem homicídio privilegiado, mas você não consegue responder a questão propriamente, que você não consegue identificar lá no caso que se trata de um homicídio privilegiado. Então você, se você para a semana que vem não consegue lembrar do que você estudou hoje, é porque você não está estudando direito, é porque você não está levando a sério. E aí vai chegar na hora da prova, você não vai conseguir lembrar do que você estudou hoje, e aí você vai dizer, eu tive branco porque eu estava nervoso, eu tive branco porque eu estava nervosa. E sim, você vai estar nervoso, porque é óbvio você estar nervoso na hora da prova. Não é comum que você não esteja nervoso. Desde que você não esteja com nervosismo extremo, seu nervosismo, desde que você não esteja com nervosismo extremo, seu nervosismo vai até lhe ajudar. Vai ser muito útil você ter esse nervosismo para fazer que você aumentar a sua concentração. Porém, o que eu digo é, a causa provavelmente de você não lembrar, de você ter um branco na hora da prova, vai ser você não ter estudado direito. E não você estar nervoso. E aí só que você não sabe disso. Você nunca parou para identificar, para separar as causas do seu branco. E aí você vai achar que você deu branco porque você ficou nervoso. Só que isso é mentira. Na maioria das vezes é mentira. Você não deu branco porque você ficou nervoso na hora da prova do OAB. Provavelmente você deu branco porque você não estudava com foco na memória de longo prazo. Você não estudava direito. Você não estudava da maneira adequada e correta para você conseguir lembrar o que você estudou. E aí não adianta de nada, não adianta chorar, não adianta ficar mais nervoso ainda. Porque de fato, você pode até conseguir ficar calmo que você vai ter branco do mesmo jeito. Sim, como eu repito aqui, é perfeitamente possível você conseguir entre aspas, né, ter branco estando calmo. Você dá um branco na hora da prova, da OAB, estando calmo. Então não coloca toda a responsabilidade do seu apagão de não lembrar o que você estudou na hora da prova. Porque provavelmente não é só a questão emocional. Professor, mas não é assim, o senhor não entende, tem muito assunto na OAB. Tem 200 mil matérias, 200 mil conteúdos, 200 mil coisas para estudar, para decorar. O senhor está falando aí como se a prova fosse muito simples, como se não tivesse quase nada para estudar. Tem um monte de coisa para estudar e eu acabo me perdendo mesmo. Eu acabo não conseguindo absorver tudo e quando eu fico nervoso eu esqueço porque eu fico nervoso. Então, a questão é que o seu estudo possivelmente é tão frágil, o seu estudo é tão frágil, é tão incipiente, e eu digo isso não por questão de quantidade de horas de estudo, mas pela forma como você estuda, pela metodologia que você estuda. É tão incipiente que você vai nessa de achar que qualquer nervosismo vai derrubar a sua memória. Não pode ser assim, isso não é normal. É como se você construísse uma casa de palha. Qualquer ventinho derruba. Qualquer nervosismo, você, meu Deus, já não lembro mais. Isso não é comum, isso não é um estudo de verdade. Repito, você está construindo sua casa de palha, que você sopra e derruba a sua casa. Seu conhecimento, seus estudos, não pode ter uma metodologia e uma organização que qualquer sopro, qualquer ventinho, ele derruba. Você tem que construir sua casa com uma casa de verdade. Uma casa, se possível, de alvenaria, uma casa que não derruba com qualquer ventinho. Senão, que estudo é esse? E para que você vai estudar se qualquer sopro, o negócio vai derrubar? Você vai fazer seu conhecimento,
seu futuro com palha, com casa de palha, sua casa vai ser um grande barracão, seus estudos para OAB vai ser um grande barracão, que qualquer sopro ela cai. E aí não adianta você achar que é tudo culpa do nervosismo, que é tudo culpa da sua estabilidade emocional, porque não é. Muito provavelmente, na grande maioria das vezes, a responsabilidade está na metodologia de estudo. E não é culpa sua. Tá? Ninguém provavelmente nunca lhe ensinou a metodologia eficiente de estudo. Isso não é culpa sua, porém as consequências serão as mesmas. E se você não conseguir atacar o problema na sua origem, se você ficar feito médico de emergência, que chega lá, você está com febre, ele simplesmente bota antipirona nesse menino, bota um antitérmico, e você não sabe as causas, as origens da sua, no caso da saúde, da sua doença, você não vai conseguir combater eficazmente o problema. Analogamente aqui, se você está tendo branco na hora da prova, você não sabe as causas disso, você não sabe as causas desse branco que você está tendo na hora da prova, você não vai conseguir combater eficazmente esse problema. Você vai achar que tudo é problema emocional e não é. Não é. Ficar nervoso é absolutamente comum. Pode até lhe ajudar. É o comum. Não é normal você chegar na prova importante como a OAB e não ter nervosismo. Você não tem sangue de barata. Isso não é o comum. As pessoas passam estando nervoso ou não estando nervosas. E o mais comum é que você esteja nervoso. Então, pessoas que ficam nervosas na hora da OAB passam e são reprovadas igualmente. A questão não é apenas o nervosismo. A questão muitas vezes é a forma de estudo, a metodologia de estudo, se você consegue lembrar ou não o que você estudou hoje. Se você está estudando hoje e daqui a uma semana você já não lembra mais de nada, por que você acha que você vai lembrar na hora da prova? Só porque você fez lá uma revisão de véspera? Revisão de véspera não dá para abarcar tudo. Você não vai acertar tudo só por causa da revisão de véspera. Você precisa ter um estudo consistente, com a metodologia adequada. E se sua metodologia é de tal forma que para a semana você já não lembra mais nada que você estudou hoje, você vai chegar na hora da prova, você não vai lembrar do que você estudou, e aí você vai dizer que deu um branco, que você não lembrou nada. Mas deu um branco na hora da prova, deu um branco daqui a uma semana, porque você já não lembra mais do que você estudou, né? Então, se for basear nisso, você hoje estuda. Daqui a uma semana você não lembra o que você estudou, aí deu branco também. Você estava nervoso também, daqui a uma semana. Não foi isso, né? Foi a sua forma de estudo, a sua metodologia de estudo, que deixou tudo lá na sua memóriazinha de curto prazo, que é aquela memória que só lembra daqui a 5 minutos. Daqui a uma semana você já não lembra mais de nada. Aí não vai adiantar. Você precisa sim de metodologia adequada de retenção de estudos, certo? Senão não vai dar certo. Eu entendo o seu nervosismo, me compadeço com ele, mas ele dificilmente, pouquíssimas vezes é realmente a causa de dar um branco na hora da prova. Eu estou aqui para lhe ajudar, para fazer com que você realmente não consiga ter branco. Não adianta você ficar calmo na hora da prova apenas, porque se você não combate as causas do seu esquecimento, você vai até ficar calmo, mas vai esquecer do mesmo jeito, vai ter branco do mesmo jeito. Então cuidado com essa história de colocar toda vez que você tem branco no nervosismo. Muitas vezes, e eu diria a maioria das vezes, não é nervosismo. Tá bom? Então, por hoje é isso. Esse aqui foi o cafezinho da aprovação do OABeiro. Eu vou estar segunda a sexta aqui às 6h30 da manhã, ajudando vocês com as principais dúvidas que vocês vêm me relatar, para fazer com que você seja aprovado na OAB de uma vez por todas. Se for a sua primeira OAB, que seja aprovado de primeira. E se não for a sua primeira vez, que essa seja a sua última OAB, para você tirar finalmente sua carteirinha vermelha e conseguir ser aprovado na OAB, tá certo? Então, amanhã novamente, às 6h30 da manhã, eu espero você aqui. Tchau, tchau, até mais.